Muito bem, senhoras e senhores, nossa aulinha então de orações subordinadas adverbiais, certo? É o último tipo de oração subordinada que nós temos que ver para a gente se livrar de período simples, período composto, oração subordinada, período composto por coordenação, subordinação, tudo isso que a gente está vendo agora. Beleza? Vamos dar uma analisadinha aqui então. Aqui no slide, e você vai acompanhando aqui no Zoom, e o slide aqui, pá, é isso. Gente, só para quem está perdido, o professor agora está com no slide gramatudos, vídeo aula, orações subordinadas adverbiais, tudo bem? Se você está perdido, está lá no Google Class. Começando aqui, as orações adverbiais são classificadas de acordo com as circunstâncias que indicam, ou seja, de acordo com o sentido expresso por sua conjunção subordinativa ou locução com esse valor. Então tá bom, as nossas orações subordinadas adverbiais então, certo? Elas vão apresentar sempre uma circunstância. E a gente vai logo de cara perceber essa circunstância, a qual é apresentada a nós, por meio da conjunção subordinativa, certo? Essa conjunção subordinativa que apresenta para nós as orações subordinadas adverbiais, elas são conjunções significativas. Por quê? Porque quando você fala quando, que é uma conjunção subordinativa, né, própria das orações subordinadas adverbiais, quando você fala o quando, você já vê uma indicação de tempo, naturalmente. Então essa conjunção ela é significativa por conta disso, por isso que a gramática chama ela assim. Então olha lá, as orações subordinadas adverbiais, né, então se classificarão de acordo com essas circunstâncias, que serão apresentadas por meio dessas conjunções. E além disso, eu tenho que falar para vocês que elas estarão sempre associadas ao verbo da oração principal. Por que elas estarão associadas ao verbo da oração principal? Porque essas orações subordinadas adverbiais, elas terão a função sintática de adjuntos adverbiais, que nós já vimos, nós já tivemos essas aulas, mas não custa nada relembrar. Os adjuntos adverbiais são, são aqueles termos que estão ligados aos verbos, dando a eles essas circunstâncias de tempo, de espaço, de modo e assim por diante. Beleza? Então, o Rodrigo, né, comeu, deixa eu ver, muito, ontem. Esse muito e ontem são dois adjuntos adverbiais que estão ligados ao comeu, verbo comer, né, dando uma circunstância. Nesse caso, adjunto adverbial de intensidade para o muito, adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de tempo para o advérbio ontem. Então é basicamente isso que as orações subordinadas adverbiais irão também fazer, certo? Por isso são chamadas de adverbiais. É introduzida por conjunção subordinativa, estou aqui no slide de novo, na página 2, certo? Porque, e aí tem alguns exemplos de porque, quando, se, como, embora, ou por locução conjuntiva, a fim de que, a proporção que, apesar de que, mesmo que, certo? Belezas. Olha lá, então, terceira parte. Daqui a pouco acaba a aula aqui no Zoom, tá? Já me deu um sinal aqui, mas beleza, eu dou um pause na aula e volto. Oração subordinada adverbial causal. Beleza. Vamos lá. Os executivos brasileiros escrevem mal em português. Por quê? Porque se preocupam mais com o inglês. Esse porquê se preocupam mais com o inglês é a causa dos executivos brasileiros escreverem mal em português. Tudo bem? Porque se preocupam mais com o inglês é a causa deles escreverem mal, né, na língua portuguesa. Tudo bem? Então tá lá a explicação. Indica a causa do fato expresso na oração principal, por isso que ela é causal. No exemplo, a preocupação maior dos executivos brasileiros com o inglês é a origem, é a causa da má redação em português. Então tá aqui a nossa primeira oração subordinada adverbial, a oração subordinada adverbial causal. Lindo! Oração subordinada adverbial consecutiva. Veja bem, os executivos brasileiros preocupam-se tanto com o inglês que escrevem mal em português. Consecutivo vai dar uma ideia de consequência, certo? Indica a consequência do fato expresso, né, na oração principal. A oração principal, o fato era, né? Os executivos brasileiros preocupam-se tanto com o inglês, então esse é o fato. Se preocupam tanto com o inglês que escrevem mal em português. Tá vendo que as orações subordinadas aqui, elas são muito parecidas e o professor foi mudando basicamente somente
a conjunção que nos é apresentada? Pois é. Então, dependendo da conjunção que eu colocar ali, eu mudo a configuração da minha oração subordinada. Neste caso, coloquei um que aqui no lugar, né? E aí, esse que escreve mal em português é consequência. Essa é a ideia que você tem que pegar, tá? Veja bem. A ideia que você tem que pegar é que escreve mal em português é uma consequência dos executivos brasileiros se preocuparem tanto com o inglês. Oração subordinada adverbial consecutiva. Indica a consequência do fato expresso na oração principal. O fato dos executivos brasileiros escreverem mal em português é decorrência do que está expresso na oração principal. Tudo bem? Belezas. Se a relação de... Aqui tem um adendo no slide. Se a relação de consequência for deslocada para a oração principal, a subordinada passará a ser causal. Depois você dá uma pausa nisso, volta aqui nessa parte do slide e só veja, compare a oração subordinada causal com a oração subordinada consecutiva. Você vai ver que quando se inverte a causa e consequência, eu mudo, certo? A minha classificação da frase. É isso que está aqui nesse slide de adendo. Os executivos brasileiros escrevem mal em português porque se preocupam muito com o inglês. Tudo bem? Se eu agora falar, eles se preocupam tanto com o inglês, né, que escrevem mal em português, se eu inverter essas coisas, eu mudo a minha oração subordinada, que no primeiro momento era causal, para a oração subordinada consecutiva. Tudo bem? Pois volta aqui, dá uma olhadinha nesse slide aqui, número 5, o senhor não vai ficar muito nele, porque às vezes os alunos se perdem. Mas a única coisa que eu estou comparando com você é que de uma oração subordinada causal, eu posso muito bem, invertendo oração principal com oração subordinada, transformá-la numa oração subordinada consecutiva. Tudo bem? É isso que o senhor está falando aqui. Depois volta umas 10 milhões de vezes para entender isso, os alunos geralmente se perdem aqui. Mas beleza. Oração subordinada adverbial temporal. Olha lá. Os executivos brasileiros preocupam-se tanto com o inglês, né, quando são admitidos nas empresas. Então, nós temos o fato ali indicado na oração principal, né? Os executivos brasileiros preocupam-se com o inglês. E aí, qual que é a circunstância agora, né, deles se preocuparem com o inglês? Qual que é a circunstância? De tempo, né? Quando são admitidos nas empresas. Está indicando quando, o tempo, né? A hora, o momento em que os executivos brasileiros eles se preocupam com o inglês, certo? E aí a clássica que nos apresenta a oração subordinada adverbial temporal é o quando, né? Indica o momento em que ocorre o fato expresso pela oração principal. No exemplo acima, em que momento os executivos brasileiros se preocupam com o inglês? No momento em que são admitidos nas empresas. Tudo bem? Tem sempre a explicação aí da oração que a gente está analisando. Vamos lá. Oração subordinada adverbial condicional agora para nós. Se os executivos brasileiros estudassem português, não escreveriam tão mal, certo? Então, eu posso falar, se os executivos brasileiros estudassem português, caso os executivos brasileiros não estudassem português, não escreveriam mal, certo? É a condição necessária para que algo acontecesse, certo? Então tá lá, indica a condição para que o fato expresso na oração principal se realize. Se vocês se comportarem, hoje teremos cachorro quente. Então, a oração subordinada adverbial condicional apresenta para mim a condição para que aquele fato que está lá expresso na oração principal aconteça, certo? Então, a oração subordinada adverbial condicional apresenta a condição para que o fato da oração principal venha a acontecer. É isso que está sendo falado aqui, certo? Muito bem. Oração subordinada adverbial concessiva. Embora as empresas exijam o domínio do português, os executivos brasileiros escrevem mal, certo? Então tá lá, indica o contraste, a oposição entre o fato que exprime e aquele expresso na oração principal. Desse modo, o que se diz na oração principal passa a representar o contrário do que se esperava. Beleza? Então olha lá. Os executivos brasileiros, tá? Vamos lá.
os executivos brasileiros escrevem mal. Bom, isso é o contrário, né, daquilo que se esperava. Olha lá, embora as empresas exijam domínio português, certo? Isso não impede, né? O que não impede? O fato que está expresso na oração principal. Os executivos brasileiros escrevem mal, certo? Isso deveria impedir que eles ficassem na empresa. No entanto, isso não ocorre, certo? Então, o que é a oração subordinada adverbial concessiva? Só para voltar mais uma vez. O que é a oração subordinada adverbial concessiva? Ela é uma concessão, digamos assim, que não deveria acontecer, mas ela aconteceu. Tudo bem? Então tá lá. Os executivos brasileiros escrevem mal, embora, certo, as empresas exijam domínio do português. Tudo bem? Então é uma concessão que acontece. Não deveria, porque as empresas elas exigem o domínio do português. Então ela apresenta para nós essa concessão. Beleza? Depois, oração subordinada adverbial final é simplesmente aí, vai indicar a finalidade, certo? Olha lá, os executivos brasileiros preocupam-se com o inglês. Por que, queridos, né? Não, para que necessariamente, não por quê. Se você colocar a condição errada, você vai se confundir. Para ter sucesso nas empresas. Essa é a finalidade, né? Do objetivo dos executivos brasileiros se preocuparem muito com o inglês. Tudo bem? Então indica a finalidade do fato expresso na oração principal, ou seja, a intenção que determina uma atitude, o objetivo que determina uma atitude. No exemplo, a intenção de obter sucesso motiva os executivos brasileiros a preocupar-se com o inglês. Tudo bem? Ele é o objetivo final. Para ter sucesso nas empresas, é a finalidade dos executivos brasileiros se preocuparem-se tanto assim com o inglês. Beleza? Depois, oração subordinada adverbial comparativa. Essa é um pouco mais clara, né? Vai simplesmente apresentar uma comparação. Os executivos brasileiros escrevem melhor em inglês que em português, certo? Indica a comparação entre dois fatos que têm algo em comum, o apresentado na oração subordinada e o apresentado na oração principal, certo? Então aqui, qual que é o fato que está sendo comparado entre essas duas orações? Bom, é o fato da escrita, né? Os executivos brasileiros escrevem melhor em inglês que em português. Bem. Agora estou na página 10 do slide que a gente estava analisando, beleza? E ali vai estar a oração subordinada adverbial comparativa, certo? Então, a gente já falou dela, indica a comparação entre dois fatos que têm algo em comum. Neste caso, era o ato de escrever. E aqui, às vezes, por vezes, o aluno tem uma pegadinha, tá? Porque, olha só, como ela faz uma comparação, cuidado com essa pegadinha aqui, tá? Como ela estabelece uma comparação entre aquilo que é expresso na oração principal e aquilo que é expresso na oração subordinada, significa que ela tem termos em comum. Qual que é o termo que está aqui em comum, né, na oração principal e na oração subordinada? É a palavra escrever, tudo bem? Os executivos brasileiros escrevem melhor em inglês, né? E aí, na oração subordinada, que está aqui grifada para nós, está simplesmente assim, ó, que em português, certo? No entanto, a gente teria, né, a gente tem que perceber, cadê o verbo dessa oração subordinada, certo? Se você olhasse assim, que em português, meu Deus, mas como é que eu posso dizer que é uma nova oração sendo que não tem verbo? É que o verbo está elíptico, ele está escondido. Na verdade, se fosse colocá-lo mais uma vez ali na oração subordinada, ficaria assim, que eles escrevem em português. Seria a frase totalmente desenvolvida. Só que a gramática permite que a gente retire termos da oração que vem logo em seguida, se esse termo já apareceu na oração principal, para não ficar repetitivo. A gente consegue entendê-lo pelo contexto, ele fica então subentendido, certo? Então, essa oração subordinada que está aqui no slide, que em português,
ela está, né, com o verbo escrever subentendido, certo? E esses são os dois, isso é o ponto de comparação entre as duas, né? Lá escrevem melhor em inglês, aqui escrevem em português, certo? Então esse é o ponto de comparação, beleza? Então fica atento, porque tem algumas orações que de fato elas não vão conter o verbo escrito, o verbo estará só pelo contexto, ele estará subentendido, ele estará elíptico, certo? Beleza. Continuando, oração subordinada adverbial conformativa, né? Belezas. Os executivos brasileiros escrevem conforme as empresas exigem. Então, essa ideia de conformidade fica bem clara pela conjunção conforme, né? A oração adverbial conformativa indica que o fato nela expresso se realiza em conformidade, em consonância, né, com aquele da oração principal. Beleza? Muito bem. Beleza, em conformidade, conforme as empresas exigem, fica aí o exemplo de oração adverbial conformativa. Depois, oração subordinada adverbial proporcional. Olha lá, os executivos brasileiros desaprendem português à medida que aprendem inglês. Então, isso aqui vai dar uma ideia de proporcionalidade. Quanto mais isso, mais aquilo, entende? Quanto mais você estudar, melhor você vai ficar. E vai ter essa ideia de proporcionalidade. Indica a relação de proporção entre o fato que exprime a oração principal e entre o fato que exprime e aquele expresso pela oração principal. No exemplo, o desconhecimento crescente de português é proporcional ao conhecimento do inglês. Tudo bem? Então, ele é proporcional ao fato, certo, que vem lá na oração principal. Os executivos brasileiros desaprendem português, certo, em proporção que aprendem inglês. Se a gente fosse traduzir assim à medida que, né? Beleza? Depois, o professor queria voltar. Aqui ele vai para o final do slide, mas eu quero que você volte no slide no slide 8, tá? Volta um pouquinho ali no slide 8 dessa apresentação do Gramatudes, videoaula, oração subordinadas adverbiais. No slide 8, vai ter lá de novo a oração subordinada adverbial concessiva. Eu só quero deixar bem marcado isso aqui para você, para deixar bem claro, né? Vai sempre ter um contraste entre a oração subordinada e a oração principal. Elas vão apresentar um contraste, uma oposição, certo? Então tá lá, a oposição entre o fato que exprime e aquele expresso na oração principal, certo? Tá lá. Embora as empresas exijam o domínio do português, os executivos brasileiros escrevem mal, certo? Então, aquilo que está na oração subordinada adverbial concessiva se opõe àquilo que vem na oração principal, né? Porque assim, se as empresas, vou colocar em outra construção, se as empresas exigem domínio do português, né? Os executivos brasileiros, eles precisam escrever bem, certo? É isso que se esperava. Então, toda essa oração subordinada adverbial concessiva que está aqui, certo? Eu quero que você entenda que ela se opõe totalmente àquilo que era esperado, né? Embora as empresas exijam domínio do português, os executivos brasileiros escrevem mal, e não deveria ser assim, né? Já que as empresas exigem domínio do português, eles não deveriam escrever mal, beleza? Então toda oração subordinada adverbial concessiva vai ter uma ideia de apesar de que, né? Sempre vai ter essa ideia. Então, apesar de que as empresas exijam domínio do português, ou apesar das empresas exigirem domínio do português, os executivos brasileiros escrevem mal, certo? Então, é uma oposição de expectativa, certo? Apesar do Paru ser muito belo, né, ele não atrai tantos olhares, vamos colocar assim, é claro, brincadeira, né? Então, por ele ser belo, ele deveria atrair muitos olhares, mas ele não atrai. Então, essa oposição que acaba acontecendo, certo? Era esperado algo, só que isso não ocorre. Tudo bem? Belezas. Com isso, eu termino as orações subordinadas adverbiais, certo? E aí